Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia, né, terça-feira, em que o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos juntos. Como falei que o dia hoje também seria corrido, né, também fui pra rua, fui a manhã toda, cheguei 1 hora da tarde, então fui cuidar no almoço, para, né, almoçar, e estou com dor de cabeça. Mas não poderia deixar de vir aqui, né, trazer uma mensagem, trazer, né, fazer com mais um dia esse encontro acontecer. E amados, vamos lá, né, entrar no tema da nossa mensagem. Eu acho que o vídeo hoje vai ser um pouco curto, por conta que eu estou com dor de cabeça. Já era para mim ter gravado o vídeo, só que eu fiquei, né, deitado um pouco para ver se aliviava, mas ainda continuo. Então, se for esperar passar, eu não gravaria o vídeo para vocês. Então, o tema da nossa mensagem hoje, amados, é chamados à escravidão. Então, o texto inicial se encontra lá em 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Amados, hoje as pessoas estão muito levadas para essa escravidão. Por que eu digo isso? Porque as pessoas não vivem de fato a liberdade a qual, né, Cristo libertou, a qual não vivem essa liberdade. As pessoas ainda vivem, né, achando que estão condenados, que tem essa condenação sobre eles, que estão debaixo de pecado, que estão debaixo de 1001 coisas, menos da liberdade em Cristo. As pessoas são chamados para ter esse encontro, ter esse momento de como fazemos, né, todos os dias, de nos encontrarmos, de termos essa comunhão para fazer uso da palavra, não para usar a liberdade, não para mostrar as liberdades, não para mostrar quem você é, não para mostrar realmente as verdades do evangelho, e sim, né, trazendo com que você sempre está em condenação, que se você não fizer isso, você está pecando, se você fizer aquilo, você está pecando, se você... Amados, a vida do crente é pecado. Você vive uma vida certinha, porque falhas carnais, amados, isso é algo que até chegar o dia do Senhor para a tua vida, até o dia que Deus recolher o Espírito dele que habita em você, iremos cometer falhas, iremos ter estes contradizentes da vida. Mas isso, amados, não é um pecado que vai te levar à condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, todos os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus realmente não vivem mais a lei. Porque a lei era conhecida como condenação e morte. E vocês não estão mais debaixo, nós não estamos mais e nunca tivemos em estado de condenação, porque nunca estivemos debaixo da lei. E isso foi algo que, como o tema, chamados à escravidão. Deus, né, o Cristo Jesus libertou o seu povo, trouxe também libertação ao povo gentil, e o povo hoje, a geração de hoje, quer trazer, quer levar novamente a escravidão. Ou seja, viver uma vida aprisionada, viver uma vida, né, que você nunca se vê uma pessoa assim grata, uma pessoa que está agradando a Deus. Porque se você faz o bem agora, o resto do dia você, né, comete pecado, você já está desagradando a Deus. Então, como assim? Ou você é filho, você é herdeiro, ou você foi chamado para a liberdade, ou você foi chamado para a escravidão. Porque amados, temos que entender que não servimos a homem nenhum nesta terra. Servimos a Cristo. É tanto que Paulo fala, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, mesmo estando debaixo da lei, mesmo estando debaixo de 1001 coisa, é um liberto no Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Ou seja, somos servos do Senhor. Somente devemos
né, servir a Deus. As pessoas hoje mais servem ao homem, ao que o homem diz, do que servir a Cristo. Deus fica lá em penúltimo lugar, porque as pessoas só vão pelo que o homem diz, só vão pelo que o homem diz. Eu não estou aqui também, mas com esse papel de falar e você me dá ouvido. Eu quero que você escute a palavra, eu quero que você peça conhecimento a Deus, eu quero que você seja uma pessoa livre, né, de certas situações, né, com o teu esforço, você crendo que o Senhor já fez tudo por você, você crendo que com o teu esforço o Senhor vai te ajudar a vencer, porque Ele te fez mais que vencedor. Então as pessoas fazem com que, chamando a escravidão, você não se veja assim, você não se veja um abençoado, você não se veja uma pessoa liberta, você não se veja uma pessoa, né, que agrada a Deus. Você sempre se vê alguém que, muitas das vezes, com a mínima importância, né, que Deus não te vê, que Deus não te escuta, que Deus não está ouvindo o que você, o teu pedido, o teu sonho. Por quê? Porque você se vê um pecador. Você se vê mil e uma coisas, menos alguém que Deus se agrada. Então nós temos que mudar. Temos que ser chamados à liberdade, a ser servos somente do Senhor. Viver a liberdade, viver a palavra genuína em nossos corações, porque sabemos discernir, sabemos ouvir a voz do Espírito Santo. Então, amados, se sabemos isso, então que venhamos ser somente servos de Cristo. Não viver uma vida, né, aprisionada naquilo, nas ordenanças, porque hoje, amados, são muitas. Assim como na época de Moisés, assim como a lei era conhecida como condenação e morte, as pessoas hoje querem trazer novamente esta escravidão, quer trazer novamente essa lei, essa condenação em morte. Então, colocam práticas, colocam ordenanças que só vêm do homem para aprisionar as pessoas cada vez mais, assim como aquele povo que vivia naquela época. As pessoas querem que hoje seja igualmente. Hoje não é, mas hoje não pode ser igualmente, porque não estamos mais debaixo da lei. Os gentios nunca tiveram, para vocês saberem, os gentios nunca tiveram nessa posição. A lei era para os judeus e Cristo selou outra aliança. Cristo selou, derramou sobre aquele povo, sobre aquela nação, a aliança da graça, a aliança de compromisso com Deus, a aliança perfeita, a aliança que não precisaria mais de sacrifício, a aliança que não condenava, a aliança que o povo entendia que era tudo por meio da semeadura, mas não eram condenados pelo homem, porque amados, o homem que condenava, se alguém errasse ali, a pessoa não tinha o direito de se expressar, de explicar o que estava acontecendo, e já eram condenados, já eram, né, partido para agressão, para a morte. Então era muito difícil aquela época, e as pessoas querem retomar tudo isso. Se fossem para viver uma vida daquela forma, uma vida de escravidão, uma vida debaixo de lei, Cristo veio fazer o que aqui, amados? Cristo veio ser sacrifício perfeito, a única oferta. Para quê? Para ser em vão? É porque as pessoas estão fazendo isso, fazendo em vão o sacrifício de Cristo. O sacrifício dele foi perfeito, não foi para ser contínuo, não foi para você dar continuidade. Ele veio fazer porque ele sabia que o povo não tinha a capacidade, não ia suportar o que ele suportou. E as pessoas querem fazer, né? Querem trazer tudo aquilo que Cristo, né, decretou. Não acontecerá mais. Que isso aqui na vida de vocês não pode ser mais, né, feito, manifesto. Mas as pessoas são teimosos, as pessoas querem trazer novamente a lei, a lei, a lei. Amados, viva somente a lei do Espírito. Você sabe muito bem os frutos do Espírito que cabe a você vivê-los. Não precisa servir a homens, não precisa estar debaixo de ordenanças. Isso não existe, você está à toa.
Hoje, amados, é só viver de gratidão, de obediência, saber discernir o que vem de Deus, saber discernir os frutos, o que você deve, o que você não deve fazer, como você deve agir para ter uma vida, né, proveitosa, uma vida sem disciplina. E você também sabe como é a disciplina da vida. Então, nós vamos dar continuidade. Lá em Romanos 8,15 diz, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, por que você se vê, né, ainda escravo, se vê um miserável? Porque a maioria das pessoas, amados, eu creio, né, eu tenho a fé em Cristo Jesus, que vocês que já receberam a revelação da graça, não se veem mais desta forma, né? Quantas vezes, amados, eu entrei no meu quarto, né, orei ao Senhor e disse, Pai, eu não sou digna. Quantas vezes me vi miseravelmente, quantas vezes me vi uma pessoa que não agradava a Deus, por mais que eu estivesse ali 24 horas dentro daquele ambiente, fazendo tudo que estava à minha disposição, eu tivesse, né, na posição de fazer, e sempre eu não me via, né, 100%. Hoje, amado, sim, com os olhos iluminados vejo, porque eu me via em condenação. Eu me via que tinha que ser vivido a lei. Então hoje eu entendo que a lei foi algo cumprido, algo que Cristo veio para que aquela aliança fosse concluída, para que uma outra viesse a ser estabelecida. A graça foi estabelecida. A graça se manifestou a todos aquele que cresce, né? Então, eu entendi claramente que eu não sou mais, eu não recebi de Deus um espírito de escravidão, e sim, né, um espírito de temor, um espírito de adoção de filho, um espírito que clama a Pai, um espírito que sabe que Cristo determinou filho e para sempre filho, porque nada pode nos tomar dos braços do Pai. Pode vir o que vier, você é filho, não vai deixar de ser. Ah, eu errei, eu cometi falhas, e você perder, Deus deixar de ser seu pai. Porque afinal, amados, você pai, você mãe, seu filho pode errar, o seu filho pode ser a pessoa mais errada do mundo. Mas você pai, você mãe, sempre vai estar ali do lado dele. Ele não vai deixar, vocês não vão deixar de ser pais. Ele não vai perder, né, o lado, né, que ele tem, os seus pais, alguém que ele pode ali contar. Ele não vai perder. E, amados, isso é algo que eu aprendi muito quando eu descobri. Eu sou filha. Eu sou digna de falar com o Pai. Eu sei que Ele me escuta, eu sei que Ele ouve, né, o que eu necessito, o que eu preciso. Ele sabe a hora certa de entregar, Ele sabe a hora certa de mudar os planos, Ele sabe tudo, porque toda a minha trajetória, toda a minha vida está nas mãos do Senhor, porque Ele é autor e consumador da minha vida. Tudo Ele já determinou o que há de acontecer, o que não vai de acontecer. Então, não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, em ter medo, eu estou condenado, eu vou perder a salvação. Não, amados. Aquele que foi adotado, recebeu o espírito de adoção de filho, vai continuar sendo filho, não vai deixar de ser filho, não vai perder a salvação, vai continuar. Não há nada que te possa, né, tomar das mãos de Deus. O que acontece com os erros, com as falhas, é a colheita. É a lei da semeadura, mas você está fazendo algo, vai ter a colheita, vai ter a recompensa do que você está fazendo. Somente isso, mas perder salvação, deixar de ser filho, ninguém deixa, porque ninguém pode nos tomar das mãos do Senhor. Ninguém pode mudar a nossa posição de filhos herdeiros amados do Pai. Lá em Romanos 6, eu vou ler 5 e 6, diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na
da sua ressurreição, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então Paulo fala aqui, olha, se nós, né, se o plano, se toda essa condenação a qual Cristo sofreu, todo esse sacrifício foi para que fossemos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, então também seremos na sua ressurreição. Então, se morremos juntamente com ele para uma nova aliança, né, para que quando houvesse a ressurreição, uma nova aliança foi firmada, então, se eu sei que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, ou seja, todas aquelas ordenanças, toda aquela lei passada, porque eu ainda me vejo num corpo pecador? Porque eu ainda trago para mim este pecado, o pecado que eu penso que vai me separar de Deus. Então, o que está acontecendo? Será o sacrifício de Cristo, como foi na tua vida? O sacrifício de Cristo não foi né, perfeito, não foi o suficiente, porque ele disse que foi o único. Foi a oferta única, foi o sacrifício perfeito, não haverá outro sacrifício, não tem nada mais que poderia tirar o pecado, porque o sacrifício, o cordeiro já foi entregue, o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi, né, entregue para derramamento de sangue, para que os pecados fossem purificados, aquele povo fosse lavado, purificado, santificado. E nós, amados, nascemos com essa purificação, com essa santificação, com essa adoção de filho. Por quê? Porque além que não tivemos participação da lei, né, não estávamos debaixo da condenação e da morte, os gentios nunca tiveram nessa posição, né? Então, não temos de que fazer com que o pecado venha ser, né, retirado de nós. As falhas, amados, essas não saem. As nossas falhas, essas permanecem porque temos um corpo carnal, a qual luta contra o nosso espírito. Então é uma luta, é uma batalha diária, todos os dias enfrentamos, todos os dias estamos nesta luta, né? Carne contra espírito. A carne deseja algo, o espírito diz, não é assim, é desta forma, e fica uma luta, fica, né, uma batalha só. Mas nós sabemos que tudo foi ali deixado na cruz. Então, a gente sabe que não servimos ao pecado, nunca servimos, né? Estávamos assim, aquele povo, a gente, gentios desta época, né? Nunca estivemos longe de Deus. Os gentios que estiveram longe do Pai, né? Que não adoravam o Senhor, adoravam a deuses pagãos, a deuses estranhos, foi os gentios daquela época. Mas eles foram alcançados pelo poder da pregação. Eles foram alcançados pela palavra genuína, por a revelação a qual Paulo teve. Paulo foi até eles, né? Revelar, falar, colocar em prática. E nós, né, nação eleita, já nascemos com o dom da fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo no nosso Salvador, crendo no autor e consumador da nossa vida. Então nunca servimos ao pecado. Hoje, amados, somos pessoas dignas de falar com Deus. Hoje não tem nada que nos separe, não precisamos de ninguém, não precisamos de sacerdote para falar, para levar o que precisamos, para levar até Deus, né? O que necessitamos, o que estamos precisando. Hoje temos o acesso direto. É você ter comunhão, é você chegar no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, e você ter um tempo com Deus, você conversar, Pai, eu queria tanto que a situação mudasse, eu queria tanto algo diferente, eu queria tanto alcançar isso, Pai, eu estou passando por um problema de saúde, Pai, eu queria tanta cura. Então converse, amados, você não precisa de ninguém, porque antes o povo precisava de alguém para entrar no santuário, para levar, para apresentar a Deus o que você necessitava, o que você precisava, mas hoje não. Tinha que ter, os sacerdotes primeiro iam, né, lavar de seus pecados para poder apresentar o que aquele povo necessitava, o que aquele povo queria.
Hoje não precisa disso, graças ao nosso bom Deus, que hoje nós temos o acesso livre 24 horas o ano inteiro com Deus. Podemos estar na rua, podemos estar dentro do carro, podemos estar no nosso quarto, podemos estar na cozinha fazendo os nossos afazeres, estamos ligados ali com Deus, porque hoje o culto não é físico, o culto é racional, tudo provém da sua mente. Então, mas que sempre venhamos a entender que nós fomos chamados à liberdade para ser servos de Cristo e não servos de homens. Então, mas não deixe que venham, que te tirem dessa paz, porque você não pode ser chamado para a escravidão, porque Cristo já te resgatou, Cristo já te chamou, Cristo já te trouxe, né, para a paz, para a liberdade em Cristo Jesus. E não está no meu roteiro, né, aquele aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Então eu creio que todos aqui estão com o Espírito do Senhor, todos estão em liberdade, todos foram chamados para a liberdade e não para ser escravo de homens. Não foram ninguém aqui que entendeu a graça, que teve essa revelação, não está mais debaixo de ordenanças de homens, porque se há algum tempo, né, passamos por essa escravidão, por esse chamamento de escravidão, onde o povo aprisionou, onde você nunca agradava a Deus, hoje somos livres, hoje encontramos realmente a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E convertendo o tema, fomos chamados à liberdade. O tema é chamado à escravidão, né? Porque o povo te tira de certa crença e te coloca 1001 pesos nas costas. Então te levam a viver uma escravidão. Mas hoje, com os olhos iluminados, com a revelação da graça, sabemos, encontramos, entendemos a liberdade de Cristo que está em nós, que é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este momento, por mais este dia. Pai, muito cansada, mas eu estou aqui. Cabeça aqui, Pai, doendo. Mas o Senhor é que dá força, o Senhor é que fortalece, o Senhor é que capacita. Então, pelo teu fortalecimento é que eu estou aqui. Pela tua capacidade, Pai, é que eu estou aqui. Me sentindo cansada, me sentindo, meia enferma, mas eu estou aqui porque o Senhor me sustenta, o Senhor me dá força, o Senhor põe de pé todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Então, meu Pai, eu só tenho que agradecer, Senhor, por este dia, por esta mensagem, por este momento. Espero que os meus amados irmãos tenham também essa fé, creiam na palavra, que eles estejam na tua liberdade, na liberdade em Cristo Jesus, e que não estejam mais servindo a homens. Pai, porque o Senhor nos libertou para servir, para ser servos teus, não servos de homens. Pai, muito obrigado, porque onde há o Espírito de Deus, onde há o Espírito Santo, aí há a liberdade. E é desta forma, é por este motivo que usufruímos da tua liberdade. Desde já eu declaro uma noite abençoada, um dia que vem próspero, um dia de planos, um dia de sonhos realizados pela tua vontade, pelos teus planos, porque os nossos planos não são os teus planos. Que venham cumprir em nossas vidas toda a tua vontade, todos os teus planos para conosco. Amém. E amados, você ainda que não é inscrito no canal, você que chegou aqui, novo, ainda não é inscrito, se inscreve no canal Cristo, a Essência da Graça, assistiu o vídeo, gostou, compartilha. E juntos vamos crescendo nessa graça, nesse conhecimento. Eu deixo aqui, amados, um abraço, um bem forte da sua irmã Anne, Nós somos essa família unida, essa família que cada dia mais vem crescendo, aos pouquinhos vem crescendo, pessoas novas vêm chegando, pessoas que querem ter esse entendimento, querem receber sim, ter esse conhecimento, esse entendimento e receber do Senhor essa liberdade, a qual está em cada um deles. Mas eles foram chamados à escravidão, entenderam de uma forma, colocaram eles em uma opressão, colocaram ele em jugo de escravidão, em jugo de condenação. Mas o Senhor é maravilhoso e tirou eles dessa escravidão, tirou eles desse pesadelo, desse fardo pesado e colocou ele na sua liberdade, onde tudo é leve, onde sabemos que nada pode nos separar do amor do Pai. Amém? Desculpem aí, mas a minha cara de
cansada, né? Que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Nariz aqui tá meio entupidinho. Mas o importante é que eu vim, trouxe a mensagem, o Senhor me capacitou, o Senhor me fortaleceu e deu tudo certo, saiu perfeitamente. Eu só tenho que agradecer a Deus e por vocês que assistem, né, e curtem e estar aqui colaborando com os nossos vídeos. Amém, abençoado, uma melhor noite, graça e paz.